Vamos começar mais uma live. Vamos continuar a leitura do livro Magia, Ciência e Civilização. Enquanto a gente espera as pessoas chegarem, vamos fazer um resumo do que foi a última live que discutimos. Nós lemos o segundo capítulo do livro, que tem 4 capítulos. Falamos de magia branca, magia negra e magia branca. E o autor contrapõe a ideia de magia ao conhecimento científico. E falamos um pouco sobre continuismo e descontinuismo. Eu disse que o autor ele fala que existem alguns outros pesquisadores em história da ciência que dizem que houve uma continuidade do pensamento da Idade Média para a Idade Moderna e para o conhecimento científico. Beleza? Então ele vai dizer que o que veio antes da ciência foi fundamental para que houvesse a ciência como a gente conhece hoje. Mas ele vai defender a ideia de que houve uma ruptura entre o que era pré-ciência e pós-ciência, né? Lembrando que ele diz que a ciência é uma tentativa de unificar as interpretações sobre o mundo. Okay? Ele vai dizer que antes da ciência, a gente tinha diversos modos de interpretar a natureza, né? Sendo que com a ciência a gente unifica tudo. Ele vai dizer que houve uma ruptura lá por volta dos anos 1500, em que a gente institui o que é a ciência como a gente conhece hoje. Mas ele também é interessante porque ele traz a visão de outros autores que vão dizer que houve o anterior, o esoterismo, ou hermetismo, a alquimia. Inclusive ele cita que Newton era muito estudioso da alquimia. Inclusive ele teve mais escritos sobre a alquimia do que escritos sobre a ciência, né? Muita gente conhece Newton como um grande físico e matemático, mas ele escreveu mais sobre alquimia do que sobre física e sobre matemática. E aí muita gente vai dizer que esses estudos alquímicos foram fundamentais para que houvesse a ciência como a gente conhece hoje, que é chamado de visão continuista. Já o autor ele vai defender a visão descontinuista, que tem uma descontinuação do que havia antes da ciência para depois da ciência, né? E aí ele fala da magia branca e da magia negra. Magia negra primeiro é aquela magia em que reconhece uma ordem na natureza e eles tentam colocar essa ordem de cabeça para baixo. E existe a magia branca, que vai de acordo com a natureza. E aí ele fala sobre Francis Bacon, que é o fundador do método científico como a gente conhece hoje. Claro, esse método foi desenvolvido cada vez mais para chegar no método que a gente tem hoje, porque no meio desse tempo houve a revolução estatística, né? O desenvolvimento da estatística, que é fundamental para a ciência como a gente tem hoje, porque hoje a pesquisa científica ela é baseada em teste de hipótese, que é uma ferramenta estatística para provar a validade das suas hipóteses, mas, de modo geral, a estrutura do método científico nasceu com Francis Bacon, né? Então, ele está falando um pouco sobre isso, né? E sobre a ideia de leis da natureza, ok? Então, basicamente, foi isso que ele discutiu no último capítulo. E agora a gente já está entrando, propriamente dito, na ciência. Que agora o terceiro capítulo se chama A Estratégia do Conhecimento Científico. Vamos começar a leitura. Avancei o ponto de vista de que a ciência é um retrato do mundo. Não é uma técnica. Não é uma forma de poder. Não é sequer apenas um acúmulo de conhecimento, mas é uma forma altamente integrada de conhecimento que produz uma visão do mundo. E eu sustento que é com isto que temos estado irrevogavelmente comprometidos sensivelmente desde o Renascimento. Sustento que a Revolução Científica de 1500 em diante constitui uma parte essencial do renascentismo, que sem ela, o renascentismo não pode ser convenientemente entendido como uma reavaliação do homem,
como aquilo que o professor Christley e seus colegas chamam no livro que elaboram em conjunto de Renaissance Concept of Man. Então ele diz que o ser humano houve uma nova concepção de ser humano baseada na ciência. Nesta época, temos estado na posição ímpar de tentar formar uma imagem única do conjunto da natureza, ou seja, homem e natureza como algo só. Beleza? Incluindo o homem e a natureza como algo só. Trata-se de um novo empreendimento. Difere dos empreendimentos precedentes pelo fato de não ser mágico, ou seja, ele está comparando a ciência com a magia, com o que pretendo significar que não supõe a existência de duas lógicas, a lógica natural e a lógica sobrenatural. Porque sempre havia alguma explicação, algum poder transcendente. E aí, basicamente, o autor diz que conhecimento era poder na magia. Quem tinha conhecimento na magia tinha o poder sobre esse conhecimento ou sobre essa realidade transcendente. Quando a nova perspectiva sobre o lugar do homem se tornou corrente por volta do ano 1500, a ciência aristotélica foi, por essa razão, quebrada como tradição e tornou-se necessário restabelecer, de algum modo, uma relação entre o homem e a natureza, diferente da velha ordem. Deus rege o mundo e o homem explora a natureza que foi criada para ele. Então a gente tinha a natureza, tinha o homem fora da natureza, né? A natureza era criação divina e o homem explora a natureza. Já na ciência, o homem ele é parte integrante da natureza. Naquele tempo, era impossível imaginar que podia fazer tudo isso sem Deus. Mas Deus e o homem tornaram-se muito equiparados. E agora a questão era como é que esta imagem, Deus-homem, está relacionada com a natureza. Bem, naturalmente, o que teve início naquela época foi uma maneira altamente pessoal de olhar a natureza. Esse tipo de magia psicológica que descrevi no final do capítulo 2, em que as pessoas já não pensavam em dominar a natureza através de uma inversão irracional de suas leis, através da magia negra, ou seja, a magia negra é virar a natureza de cabeça para baixo, mas de certo modo através de um domínio psicológico. O mago, desde os tempos dos livros herméticos, transforma-se em alguém que persuade os outros seres humanos de que eles estão realmente a ter visões, de que estão realmente num estado de êxtase, e que procura pensar que isto é um dom transitivo. Ou seja, ele está dizendo que a magia era explicada como algo psicológico, né? E vamos lá. No seu vocabulário também a natureza é controlada deste modo. Sentimos que a natureza é animada. Ela é essa alma que Platão e Plotino concebiam, e essa alma que tem um espírito. E o homem tenta controlar a natureza tal como controlaria um adversário, por palavras, por gestos, pelos meios que utilizaria se estivesse frente a frente a um ser humano. Está comparando a luta contra um ser humano com a relação homem-natureza. Aqui ele vai falar uma frase de um cientista francês. Para mim, dominar a natureza, conquistar a natureza, é a mesma coisa que conquistar uma mulher. Bem, isto assemelha-se muito a um ponto de vista de magia branca de 1500. Um pouco fora de tempo, mas os franceses são assim. E talvez nessa frase estranha, que foi proferida com toda a seriedade, se apreenda o espírito da relação que o homem estava a tentar estabelecer com a natureza naquela época. A argumentação dele diz que a ciência nasce de uma nova relação do homem com a natureza. Ele está tentando explicar o que é isso. E talvez a minha piada de que os franceses são assim não seja inteiramente deslocada, porque este ponto de vista animista da natureza manteve-se realmente até Francis Bacon escrever o Novum Organum, em 1620, e avançar um ponto de vista que pela primeira vez propunha que a natureza era um mecanismo que tinha que ser estudado e compreendido de uma maneira muito diferente, através das suas próprias leis. Claro que quando eu menciono 1620, não deveis de fato supor que nunca ninguém tinha dito antes este tipo de coisa,
ou que no dia 31 de dezembro de 1619 começou uma nova revelação. Mas é certo que se operou naquela época uma transformação. No capítulo 2 mencionei o livro de Paulo Rossi, Francis Bacon, From Magic to Science, e que toda a escala já tinha sido percorrida desde a magia negra por esta magia branca psicológica, magia natural, até a noção, bem, é assim que o mundo é. Como Francis Bacon disse, só o conhecimento é poder. Temos que compreender a natureza. Já não podemos dominar esta soberana. Na melhor das hipóteses, podemos adulá-la, seguindo as suas próprias idiosincrasias. Ele vai dizer que a natureza tem leis e devemos ir de acordo com essas leis. Jogar conforme as regras. Durante o tempo que decorreu desde então, Francis Bacon foi bastante atacado por várias razões, uma das quais é comum à maioria dos filósofos da ciência, em parte merecida. Ele nunca foi realmente um cientista praticante, e muitas das coisas que ele falou são excessivamente formais. Porque o que acontece? Muitos dos filósofos da ciência trabalham a ciência sem realmente fazer ciência. Pelo menos ciência experimental, né? Que era o caso, por exemplo, de Karl Popper. Karl Popper era um filósofo do Círculo de Viena que ficava lá no alto do seu escritório falando sobre ciência, mas ele não era físico, nem matemático, nem nada. Por isso que eu gosto bastante do Pierre Durand. Ele é um francês que era físico, pelo menos. Inclusive, ele tem um livro só sobre teorias físicas. A noção que ele tinha de como a ciência devia ser levada a cabo é, na realidade, terrivelmente ingênua, como também é o raciocínio indutivo tal como ele propôs. A sua noção de que observamos a natureza e olhamos, e depois de vermos bastantes casos, exclamamos: vejo como isto funciona, então temos uma lei da natureza, esta forma de raciocínio indutivo é claro que não resulta. Tipo assim, não é simplesmente vendo casos particulares que vamos chegar numa lei geral, né? E é interessante pensar, porque ele defende o pensamento indutivo, que vai do específico para o geral, né? Existe até uma lei na matemática, para quem já estudou matemática, que se chama princípio da indução finita. Como é que você prova uma lei? Você pega vários casos específicos, e aí se funciona para vários casos específicos, você generaliza ela e prova que ela vale para qualquer número inteiro, né? Nesse caso é assim, você observa vários eventos e aí você tem uma lei geral baseada nesses eventos. Mas não é bem assim que funciona. E aí ele vai explicar por quê. E muito dessa visão, que é um pouco ingênua, é porque Francis Bacon não era cientista de fato. Por uma variedade de razões, não podemos com certeza fazer coincidir a natureza que nos circunda com a forma como a concebemos dentro de nossas cabeças, pensando que copiamos simplesmente o mundo exterior, procurando depois as normas que regem os casos observados. Tudo que a gente pensa na natureza é uma simplificação, né? Tanto que a nossa teoria, a teoria é sempre uma simplificação da realidade. De Francis Bacon, podia dizer-se que formulava boas normas para a natureza, mas isso não é a mesma coisa que encontrar leis da natureza. Deixai que vos dê um exemplo simples e pertinente. Em minha opinião, a mais brilhante peça de raciocínio indutivo jamais feita deve-se a Dmitri Ivanovich Mendeleev, quando em março de 1869 apresentou aquilo que agora se chama tabela periódica. A proposta de que se escrevêssemos os diferentes elementos pela ordem de seus pesos atômicos, então cada oitavo elemento era como o que antecedia na tabela, isto era como que antecedia... isto era espantoso. Ele está falando basicamente como Mendeleev formulou a tabela periódica que utilizamos hoje, né? Que ele está dizendo que nós colocamos os elementos da tabela periódica de acordo com os seus pesos atômicos, então cada oitavo elemento era como que antecedia na tabela. Isso era espantoso. Em primeiro lugar, era verdade, desde que não contássemos exatamente que
locássemos um pouco os oitavos, que mexêssemos nas colunas e que fizéssemos todas aquelas coisas que acabamos sempre por ter que fazer. Então ele está dizendo que, fazendo um rearranjo, a gente chega na tabela periódica que a gente tem hoje, né? Mas uma segunda razão, e muito mais profunda, foi que se chegou à conclusão de que esta regularidade significava alguma coisa. Representava uma verdadeira lei da natureza que, naturalmente, levou muito tempo a descobrir-se depois disso, que na realidade os átomos são constituídos de tal maneira que quando finalmente se preenche um nível de elétrons, o que pode ser feito com 8 elétrons, se começa de novo no nível que se segue. E é daí que vem a periodicidade das propriedades dos elementos, né? Está dizendo que o que Mendeleev descobriu foi baseado no pensamento indutivo, né? Do Francis Bacon, que ele diz que foi a maior descoberta utilizando esse modo de pensar. Por esta razão, vê-se de repente uma explicação profunda, uma lei da natureza que a indução no sentido baconiano apenas tinha pressentido. Mas toda a questão acerca da tabela atômica seria loucamente desinteressante se não tivesse conduzido a essa descoberta, porque quem é que se importaria em pôr todas essas coisas escritas em filas de 8 e assim por diante? Há apenas cerca de uma centena deles. Ou seja, primeiro a gente teve a tabela periódica para depois descobrir as leis, né? A lei sobre os átomos é posterior à invenção, arranjo da tabela periódica. Então a gente tem que ver. E a gente está falando aqui de indução. Lembra que indução não é o método que a gente utiliza hoje, porque hoje a ciência é hipotética e dedutiva. A gente parte do geral para o específico. Por exemplo, a gente não estuda como funciona o nosso corpo na faculdade de medicina. Você não vai olhar teu corpo. Você não vai para a aula de anatomia, você não vai dissecar seu corpo. Você não vai abrir um livro de anatomia para ver seu corpo ou o corpo do paciente. A gente generaliza. E a partir dessa generalização, a gente tem aquilo que a gente vai utilizar na prática diária. Assim como todo o resto. A física, ela é também dedutiva, porque a gente parte do geral para o particular, né? A gente tem certas leis, vários princípios, e a gente vai aplicar em cada uma das situações que a gente tem. Não, lembra que exatamente que Francis Bacon está propondo o indutivo, que parte do particular para o geral. Mas não é assim que funciona. Okay? Porque não é da indução, né? Não é assim que a gente vai ter leis gerais. A gente tem que generalizar para ter uma lei. Ele está criticando um pouco a indução de Francis Bacon. E se tivéssemos apenas a fazer generalizações, podíamos encontrar 50 maneiras engenhosas de relacionar os elementos de modo a que tivessem algumas semelhanças. Mas esta era uma semelhança, esta era uma indução, que apontava na realidade para uma explicação. O que ele está dizendo? Está dizendo que a gente podia fazer qualquer generalização a partir de um caso específico. Okay? Ele está dizendo que a tabela periódica só foi incrível porque ela permitiu fazer as descobertas que seguiram. Para mim, todos os sistemas da ciência têm que ser pensados como sistemas de lei e não como sistemas de casos. E não devemos pensar numa lei da natureza como sendo simplesmente uma enumeração de seus casos. Porque, para a ciência, não é isso que a explicação significa. Não temos a certeza do que ela significa. Estamos todos atarefados. E assim continuaremos durante centenas de anos, tentando clarificar e elucidar e iluminar este conceito humano muito básico do que significa explicação. O que é uma explicação científica? Essa é uma das coisas que se pergunta aqui. Mas não significa, de certeza, apenas uma forma abreviada de um conjunto de casos de que se pode sair de 8 em 8 passos. E há muitas boas razões que explicam, de fato,
porque não podíamos formar um retrato sistemático do mundo baseado apenas numa enumeração das manifestações da natureza. Posso por isto, com toda a crueza, dizendo muito simplesmente: o fato é que o cérebro é demasiadamente grosseiro para registrar a natureza de tal maneira que pudéssemos simplesmente fazer passar nas nossas cabeças um filme de todos os casos e dizer: ora, é assim que o mundo funciona. O que ele está querendo dizer é que não é só observar várias coisas, né? A lei da natureza não é simplesmente você descrever o que está ocorrendo ou o que está acontecendo. E ele está dizendo que, por mais que a gente veja muitos casos, isso não dá uma lei da natureza, porque uma teoria científica não é um conjunto de casos, né? É um conjunto de leis gerais. Como todas as suas interligações miraculosas, o cérebro humano, o cérebro mais complicado de todos, continua a ser um instrumento muito grosseiro e só pode encontrar regularidade na natureza arrancando-a das suas entranhas ou colocando-a lá, mas não registrando simplesmente a natureza. O olho não é um mecanismo que comunique realmente ao cérebro aquilo que vê, como se houvesse outro homenzinho lá dentro, fazendo passar um filme e em cuja cabeça houvesse, sem dúvida, ainda um outro homem fazendo passar um outro pequeno filme. Nem qualquer percepção nossa da natureza é desse tipo simples e ingênuo. Desenrolam-se no olho e em todos os sentidos processos muito complexos de integração. E é essa integração que, num certo sentido, estabelece já leis para nós, que nos predispõe a reconhecer certos tipos de lei, e que também torna necessário que encontremos leis se quisermos realmente encontrar o nosso caminho através da natureza. Isso foi lindamente dito por Alexandre Pope na seção 6 do seu Essay on Man. Esta é a seção que conduz à maravilhosa passagem que todos conhecemos sobre a vasta cadeia da vida em que todos os animais se inserem. Mas aqui ele fala muito especificamente do homem. A bem-aventurança do homem. Pudesse o orgulho essa bênção encontrar. Não é agir ou pensar para além da humanidade. Não há poderes do corpo ou da alma a partilhar, mas aquilo que a sua natureza e estado podem suportar. Por que não tem o homem um olho microscópio? Por esta razão simples, o homem não é uma mosca. Dizei qual a utilidade, se dotado de óptica mais apurada, de examinar um ácaro e não compreender o céu, ou de ter tato, se tremulamente todo vivo, para sofrer e agonizar em cada poro, ou rápidos eflúvios relampejando pelo cérebro, e morrer como uma rosa em aromática dor? Se a natureza trovejasse nos seus ouvidos abertos e o ensurdece com a música das esferas, como desejaria ele que o céu lhe tivesse deixado ainda o murmurejante zéfiro e o rumoroso regato? Quem não acha a providência boa e sábia, equilibrada no que dá e naquilo que se recusa? Bem, para a filosofia, do meio termo feliz isto é soberbo, diz uma coisa terrivelmente interessante. Diz efetivamente que nossos sentidos devessem dar-nos um retrato completo do mundo. De algum modo, seríamos avassalados. Nós perderíamos o sentido assim, de ser um ser humano se nossos sentidos dessem conta de descrever ou de entender todo o universo. De qualquer forma, teríamos necessidade daquilo que os homens dos computadores chamam uma capacidade de armazenamento imensamente superior à que possuímos. Muito bem, por esta razão, a ciência organiza estas manifestações, as mensagens que nos chegam através dos sentidos, e organiza-se de uma maneira que lhes dá uma estrutura. A melhor analogia que pode fazer-se a essa estrutura é dizer que a ciência é uma linguagem que tem em si estes tipos de unidades. Em The Identity of Man, escrevi: a ciência não é tanto um modelo da natureza como uma linguagem viva para a descrever. Tem a estrutura de uma linguagem, um vocabulário, uma gramática formal e um dicionário para a tradução.
O vocabulário da ciência consiste nos seus conceitos que vão desde a gravitação universal e o nêutron ao neurônio e ao inconsciente. As regras da sua gramática dizem-nos como dispor os conceitos em frases com sentido, que os átomos podem incorporar nêutrons, por exemplo, e que os átomos pesados, quando se dividem, os libertarão. E depois o dicionário traduz estas frases abstratas em observações práticas que nos podem testar no mundo do cotidiano. Por exemplo, nos danos que os nêutrons fazem quando o plutônio é dividido. Então ele está relacionando a ciência com uma linguagem. Ele diz que a ciência é uma linguagem que traduz aquilo que nós percebemos através dos sentidos. Ora, esta noite eu quero levar muito mais longe esta imagem da linguagem. Temos aqui um modelo belo e simples de linguagem. Há um vocabulário das unidades, que seria nêutrons, neurônios, complexos, forças e coisas semelhantes. O modo como se escrevem equações entre essas unidades é essencialmente como escrever uma sequência de frases. Então, o que as frases dizem é algo que pode ser traduzido para o mundo real. Na minha opinião, é assim que a linguagem humana funciona e que tem a sua origem. Estou a dizer que a ciência é exatamente uma expressão da capacidade humana da linguagem, de uma maneira especial e formal. Como sabes, todos os animais têm linguagens de um ou outro tipo, isto é, têm meios de comunicação. Ele está defendendo uma posição de que animais têm linguagem. Agora, se é defendido por todos, já é uma outra questão. Existem pessoas que vão dizer que animais não têm linguagem. Estes meios de comunicação consistem sempre em frases. Quando o cão nos ladra, está a dizer algo razoavelmente complexo, como vai-te embora, ou não gosto de ti, ou cuidado se não mordo. Mas seja o que for, o que ele diz não é uma palavra, é uma frase, é um sinal completo ou uma mensagem. É aquilo que de agora em diante eu gostaria de chamar de uma instrução. Ora, há teorias da linguagem humana que supõem que, de algum modo, toda a capacidade que os seres humanos têm para fazer e usar a linguagem é diferente em espécie. O que os seres humanos começam realmente com palavras, dizem mamãe, papai, ao bebê. E a partir daí, eles aprendem a dizer coisas mais complexas como ovelha. Estão dizendo que o ser humano ele começa com palavra e depois vai para a frase. Ora, do meu ponto de vista, há nisto duas coisas erradas. A primeira é que seria muito difícil compreender como é que a capacidade humana para a linguagem evoluiu a partir de algo que é comum a todos os outros animais e, todavia, tomou uma forma tão radicalmente diferente. Então, ele está defendendo que animais têm linguagem e está dizendo como que a linguagem é algo especificamente humano e como essa linguagem se desenvolveu tão diferentemente dos outros animais. Em segundo lugar, agora já sabemos de fato bastante sobre as primeiras coisas que os bebês dizem para começar a suspeitar que elas são realmente sons de frases, tal como dos animais, e destinam-se a comunicar uma mensagem completa. Ele está dizendo que os sons que os animais produzem é tal qual os sons que um bebê faz, né? E querem dizer coisas completas, como, por exemplo, quando o bebê chora, ele quer dizer, eu quero comer. Então, sou da opinião que analisamos o mundo exatamente da mesma maneira que a ciência o faz, e fazemos-lo a partir do momento em que começamos a ser o animal humano. Analisamos a nossa experiência desse modo. Na altura em que aprendemos a linguagem, comparamos a análise da experiência com a análise daquilo que os nossos pais nos dizem. E, finalmente, analisamos os fenômenos naturais a partir dos quais controlamos as mensagens da natureza daquela maneira. Então, a gente pega a experiência com a teoria, que seria aquilo que os nossos pais dizem, a gente confronta o que é dito com a realidade. Como? Fazemos algo ao tipo de sinais que os animais usam e que os separa de modo a poderem ser agrupados novamente de maneiras diferentes. Há muitas coisas que distinguem a linguagem humana da linguagem animal, mas aquela que é crucial é que os seres humanos podem começar uma frase como João ama Maria, e podem desmembrá-las, dizer Maria ama João.
continua a ser uma frase, mas significa algo diferente. Ora, não existem sistemas animais que conhecemos que façam isto. A análise muito elaborada da linguagem dos babuínos, feitas por Zinkin, por exemplo, mostra que é precisamente isto que eles não podem fazer. Eles não têm sinônimos, não têm maneira de reordenar as coisas. É importante desmembrar uma frase e reordená-la? Sim, é crucial, porque então injeta-se subitamente no mundo, impõe-se ao mundo uma estrutura que de maneira alguma estava lá. Todos nós vivemos tanto tempo com as palavras e coisas e ações que supomos que é apenas uma maneira de olhar para o mundo. O mundo consiste em objetos, cadeiras, pessoas, consiste em ações que as pessoas praticam. Também consiste em propriedades e coisas parecidas. Mas é tão só a análise do mundo. Um cão não pensa que o mundo consiste de árvores com folhas que são verdes e assim por diante. Um cão não pensa num homem deitado numa árvore abaixo. Não é esse tipo de ação em que ele pensa. Não sabemos exatamente como é que ele analisa o mundo, mas sabemos a partir do seu sistema visual e do seu comportamento que ele não analisa em termos de objetos pré-fabricados desse tipo. Então ele está dizendo que a linguagem faz com que a gente tenha uma imagem mental da realidade. Que a gente diz algo, a gente consegue pensar sobre aquilo. A gente consegue formar uma imagem mental sobre aquilo que estamos falando. Esta objetificação do mundo é, em minha opinião, uma propriedade humana altamente específica, que é de fato a propriedade linguística. Porque assim, a gente tem o conceito. Né? O que é uma árvore? A árvore é um conceito. Se eu pegar qualquer outra planta, se eu pegar uma batata e dizer que é uma árvore, vocês vão acreditar? Vocês vão dizer que a árvore é uma árvore? Não. Porque existe o conceito de árvore. Então, a gente consegue analisar, pensar nas situações através da linguagem. O enorme progresso que a raça humana fez durante este tempo evolutivo terrivelmente curto baseou-se certamente em grande medida na vantagem seletiva da linguagem em si mesma, e não apenas como um meio de comunicação. Os babuínos têm uma centena de sinais. Todos compreendem todo o vocabulário. Tudo funciona muito bem. A vantagem evolutiva da linguagem não foi apenas como a de um meio de comunicação, mas também como a de um meio de analisar. Analisar o meio ambiente de modo a podermos manipulá-lo dentro de nossas cabeças. Então, a gente utiliza a linguagem também para pensar a natureza, porque a gente pode pensar numa situação. A física trabalha muito com isso. Se vocês recordarem das aulas de física do ensino médio, vocês vão lembrar de situações ideais. O fio é ideal, por exemplo. Nós podemos desprezar o atrito e várias outras coisas. A situação que a gente trabalha em problemas de física no ensino médio não é a situação real. Às vezes nem no ensino superior. Porque são muitas variáveis, mas a gente consegue formar uma imagem da situação que estamos a trabalhar. E esse foi um dos grandes avanços da ciência moderna, porque eles começaram a modelar. Né? Existe um novo modo de pensamento que a gente utiliza a linguagem para isso, né? Porque a gente tem os termos. Os termos e os conceitos, eles são partes integrantes das teorias científicas. Por isso que a linguagem ela é muito importante. E por isso que é muito complicado quando a gente fala que a gente tem que simplificar o modo como a gente escreve as coisas, ou como a gente fala. Né? Muita gente que não é da academia, ou que não tem conhecimento científico, fala que a gente tem que simplificar a linguagem. Mas eu não acho que a gente deva simplificar a linguagem. A gente pode tentar explicar de uma maneira melhor o que o termo significa, mas a gente não pode deixar de utilizar o termo, porque muitas vezes a gente vai distorcer a própria teoria, porque a teoria ela é feita com linguagem. A linguagem ela é parte integrante da teoria científica, como ele está dizendo. Para nós, a linguagem não é só uma maneira de dizer algo a alguém, de passar uma instrução, mas também de nos equipar com frases cognitivas
no interior das nossas cabeças. Ora, se esta análise da linguagem está certa, vereis então que ela prefigura exatamente o modo como a ciência analisa o mundo real. Há a mesma tentativa para encontrar nelas estruturas constantes. Há a mesma tentativa de encontrar frases de ação que descrevem como se faz algo, como a estrutura muda disto para aquilo, as propriedades das coisas e assim por diante. De modo que avança a opinião de que o método da ciência, a objetificação das entidades, de conceitos abstratos ou de conceitos artificiais como os átomos, é de fato uma continuação direta do processo humano da linguagem, e que é justo pensar que a ciência é apenas uma linguagem altamente formal. Repetindo a citação que fiz de Eliot no capítulo 1, poucas coisas podem acontecer a uma nação que sejam mais importantes do que a invenção de uma nova forma de verso. Mas o que estou a dizer aqui é que poucas coisas podem acontecer ao mundo que sejam mais importantes do que a invenção de uma nova prosa. Porque, naturalmente, foi exatamente isso que aconteceu no século XVII. Foi exatamente a partir daqui que Bacon arrancou e onde começou essa grande tradição da ciência puritana. O Oxford Group, o Invisible College, a Royal Society estava empenhada num estilo de prosa simples, sem ornamentos. A Royal Society foi onde Sir Isaac Newton se reuniu. Inclusive, eu acho que ele foi presidente da Royal Society. Isto representa uma tentativa profunda, não apenas para ser simples e puritano, mas para tentar fazer corresponder esta descrição linguística do mundo em termos precisos. Existe uma questão da linguagem interessante, aqui um parêntese. Existe uma linha filosófica que se preocupou com a linguagem, centralizou o problema das teorias na linguagem, que é a filosofia analítica. E eles utilizam a matemática e a lógica, a matemática e principalmente a lógica, mas a teoria de conjuntos, a lógica e a probabilidade, como formas de expressar as teorias científicas, para dar um rigor. Né? Porque existe muito problema do rigor nas teorias científicas e a filosofia analítica trabalhou matematicamente as teorias da mente. De todos os modos, não é só a teoria científica, a estética, a ética, a política, entre outros. Né? Assim, eles não tiveram grandes avanços para a filosofia continental. Aqui, assim, a filosofia analítica ela é de um lado e a outra corrente é chamada de filosofia continental. Para quem segue a filosofia continental ou a tradição dialética, vão dizer que a filosofia analítica não teve grandes avanços. Mas aí vai de cada um, né? Eles tiveram avanços mesmo na filosofia da linguagem, justamente porque eles tratavam isso, né? Eles tratavam de linguagem. Mas nos outros meios, assim, os principais avanços vieram de outras correntes. E aí também você vai ter algumas correntes como o Círculo de Viena, que vão defender também a visão lógica da ciência, e aí eles vão ter o positivismo lógico, que é uma visão meio defasada, principalmente hoje com alguns estudos decoloniais que vão trazer saberes indígenas, quilombolas, sabe? Ameríndios. Então, essa visão positivista de que a ciência, o método científico, como ele foi estabelecido, é o único modo de produzir saber, é meio assim, atrasado. Né? E principalmente por causa da lógica também, porque existem diversas lógicas. Hoje em dia, existem muitas lógicas. Existe até um autor e escritor, filósofo brasileiro que criou uma nova lógica. Criou um sistema lógico chamado lógica paraconsistente, que é o Newton da Costa. Inclusive a lógica que hoje em dia é base para estudos de mecânica quântica. Né? Então, até mesmo quando você fala que você quer ter uma construção lógica, que lógica você está falando? Porque existem as lógicas clássicas e as não clássicas, como a lógica fuzzy, porque normalmente você tem
um conjunto. Ou o elemento pertence ou ele não pertence. Seria 0 ou 1. 0 para não pertence e 1 para pertence. Só que, por exemplo, nas ciências sociais, a gente trabalha com outras coisas. A gente trabalha com a lógica fuzzy, que você pode ter diversos valores entre 0 e 1. Né? Que você pode ser mais pertencente ou menos pertencente a um grupo. Você fala, como é que isso funciona? Funciona que uma pessoa pode estar mais integrada num grupo social ou menos integrada num grupo social. Então, mesmo quando você fala de lógica, matemática, você tem que pensar que lógica que você está tratando, né? Porque até mesmo dentro da lógica, existem diversos modos de pensar, né? Então, a gente precisa pensar bastante nisso, né? A Royal Society estava empenhada num estilo de prosa simples sem ornamentos. Isto representa uma tentativa profunda não apenas para ser simples e puritano, mas para tentar fazer corresponder essa descrição linguística do mundo em termos precisos. Tal como Pop disse, sabei, há palavras e encantamentos que podem controlar este espaço, entre convulsões, esta febre da alma. E é verdade, há uma grande zona do relacionamento humano que consiste em controlar por palavras o encantamento, esta febre da alma. Existe uma forma literária que tem exatamente esta qualidade, mas a forma que foi inventada no século XVII na Royal Society é uma expressão rigorosa da tentativa feita no sentido de fazer que a análise da própria linguagem correspondesse, em termos científicos, à forma como o mundo era visto. Então, existe uma formalização da linguagem. Comecei este debate notando que o cérebro é demasiadamente grosseiro para ser capaz de registrar as manifestações do mundo. Temos que procurar leis, porque essa é a única maneira que pela qual o cérebro pode funcionar. Pode tomar-se isto como uma espécie de ponto de vista estruturalista. Por esse motivo, quero tornar claro que não é esse o meu ponto de vista. Penso sim que o cérebro humano, tal como qualquer cérebro animal, tem certas limitações de constituição, mas não penso que as nossas subsequentes maneiras de ver o mundo, e em particular a linguagem, sejam estruturas embutidas. Pelo contrário, a filosofia que estou a explanar chamar-lhe-ia uma filosofia construtivista. Estou a dizer que com este ponto de vista analítico construímos as leis da natureza tal como vemos, recortarmos em coisas o meio ambiente, fazemos grupos de coisas, conceitos, classes e depois reconstituímos-los em formas diferentes de frases. E o conjunto do nosso processo imaginativo efetiva-se desta maneira. Isto é, a nossa capacidade para fazer isto no cérebro tem origem no fato de que somos capazes de recordar em termos simbólicos. Somos capazes de agregar símbolos à nossa memória e de os projetar para frente sob a forma de previsões. E desta maneira, somos capazes de manipular pela imaginação o meio ambiente como ele devia ser. E a linguagem é simplesmente uma maneira de fazer aquilo que é comunicável. Mas no interior das nossas cabeças estamos sempre a usar esta espécie de linguagem como o fim dizendo resumidamente, imaginar. Então conseguimos imaginar através da linguagem. E a imaginação é essencialmente uma atividade construtivista. É por isso que chamo filosofia construtivista a minha filosofia. Então ele está dizendo que imaginamos e fazemos previsões por causa da linguagem. Não há o mínimo perigo em que descobramos as leis da natureza. Não há muito perigo em que cheguemos mesmo muito perto de uma formulação das leis da natureza que, em bases meramente lógicas, fosse eficaz nos sistemas axiomáticos que utilizamos. Mas aquilo que fazemos na nossa maneira pedante, trivial, mas essencialmente humana, é refinar constantemente a nossa linguagem interior, em termos de forma comunicável, de modo a poder pronunciar em números cada vez maior de frases que fazem sentido sobre a natureza e descrevê-la de maneira fiel. E depois a ciência põe à prova estes prognósticos imaginativos, e assim por diante. Não há muito perigo em que descobramos as leis da natureza, porque não devemos supor que estamos na iminência de algum fenômeno redutor.
não chegaremos à conclusão de que vai tudo redundar num conjunto de átomos, e de que não tereis que ler as minhas palavras, porque se conseguirdes simples obter o padrão total da minha estrutura molecular, sabereis aquilo que vou dizer. Não há perigo disso por uma razão simples. Tudo isso é metafísica. O fato de compreendermos o funcionamento de um maquinismo que corresponde ao processo da natureza não diz nada sobre a natureza é esse tipo de maquinismo. Não devemos supor que a explicação tem esse caráter redutor. Vou citar um exemplo desse caráter redutor, aqui acho piada. Na página 2165 do dicionário de Oxford, entre Deca e themselves, encontra-se a palavra teísmo, que é teísmo, cuja definição é um estado mórbido característico por dor de cabeça, insônia e palpitação do coração, causado por uma ingestão excessiva de chá. Bem, tenho que confessar que há outra definição de teísmo no dicionário, e não imagino que estejamos de modo algum perto do dia em que as duas definições de teísmo vão ser confundidas. E por uma mera questão de sorte, tem uma outra citação também bonita, um cabeçalho do The New York Times. Infância feliz está relacionada com ateísmo, e esta é outra forma redutora. Este ponto de vista construtivista sobre como a ciência funciona é naturalmente, essencialmente, um ponto de vista muito modesto, e fiz notar que é uma extensão, uma formalização de um tipo muito direto de atividade humana. Disse que não devemos considerá-lo uma declaração metafísica sobre aquilo em que o mundo vai transformar-se em última análise, porque é absolutamente certo que nenhum sistema axiomático pode ser a última análise. Então, como devemos encará-lo? Todos os sistemas são bons? Não. Temos que considerar que este como uma estratégia para explorar a natureza, e é por isso que chamo este capítulo A Estratégia do Conhecimento Científico. Acho que é um erro grave pensar no progresso da ciência como algo diferente de uma estratégia hábil para fazer face aos fenômenos, compreendê-los, explicá-los, exaurindo um prazer enorme deste exercício intelectual, e ao mesmo tempo, como Bacon predisse, gerando poder a partir dele, porque soltamos mais quantidade do potencial escondido da natureza à medida que aprofundamos o nosso entendimento. William Kingdon Clifford escreveu no século passado um livro chamado The Common Sense of Exact Science, que suscitou em mim tanta admiração que deu ao meu primeiro livro sobre ciência quase o mesmo título. E esta citação parece-me tão verdadeira hoje como foi quando observo... Eita, deixa eu voltar. Tudo isto... Calma. Merda. Peraí. É que eu perdi aqui, ó. E esta citação parece-me tão verdadeira hoje como quando foi escrita por este homem extraordinário, brilhante, excêntrico e negligenciado. Lembrai-vos, pois, que o pensamento científico é o guia da ação, que a verdade a que ele chega não é aquela que podemos contemplar idealmente sem erro, mas aquela sobre a qual podemos agir sem receio. E não podeis deixar de ver que o pensamento científico não é um acompanhamento ou condição do progresso humano, mas o próprio progresso humano. Voltarei à última frase, mas deixai-me a concentrar primeiro no conteúdo central. A verdade a que o pensamento científico chega não é aquela que podemos contemplar idealmente sem erro, mas aquela sobre a qual podemos agir sem erro. E isto é crucial. A ciência tem, naturalmente, prosperado só naquelas nações em que a ação tem sido encarada como um bem mais valioso do que a contemplação. Ele está dizendo que a ação é mais importante do que contemplar. E o sentimento de que a contemplação tem que chegar a uma verdade para que todo sempre é completamente estranho ao ponto de vista da ciência que estou a formular, que é uma atividade a que somos conduzidos pelo nosso conhecimento, e que virá a verificar-se a ser falível
e então acharemos leis novas e assim por diante. Ou seja, o conhecimento científico não é algo que a gente vai contemplar sem erro, né? Porque ele diz que a ciência que estou a formular é uma atividade a que somos conduzidos pelo nosso conhecimento. Então, ele relaciona a ciência com a ação e que virá a verificar ser falível, né? Então, assim, ela não é algo que a gente vai contemplar sem erro nenhum. Ela pode ter erros, né? Então, e aí, assim, se acharmos erros, acharemos leis novas e assim por diante. Quanto à feliz afirmação de Clifford de que a ciência não é meramente um acompanhamento ou condição do progresso humano, mas o próprio progresso humano, bem, ele estava a tentar dizer sensivelmente a mesma coisa sobre a natureza progressiva do conhecimento científico. Ele não estava a embrenhar-se em qualquer querela sobre se há progresso real ou se somos mais felizes. Estava a constatar que a ciência é uma atividade progressiva, que ela vai progredindo de acordo com o progresso humano. É a codificação dessa característica humana essencial, fazer planos. É assim sempre numa base altamente experimental, altamente exploratória. No último capítulo, falarei sobre os planos de ética em detalhe. Aqui, quero chamar a vossa atenção apenas sobre uma questão fundamental. Segundo o ponto de vista que estou a desenvolver, a ciência não é uma atividade de resolução de problemas. Não é uma atividade improvisada, momentânea, que nos coloca um problema que resolvemos e que depois prossegue até o próximo. Então, a ciência não é apenas resolução de problemas, como ele está dizendo aqui. Não é assim, a gente tem um problema, resolve ele e vamos para o próximo. Não é. Embora eu tenha uma grande admiração pelo meu amigo e colega Karl Popper, que nos seus últimos trabalhos ele começou a pôr em evidência a noção de que na elaboração das leis da ciência existe um importante elemento de resolução de problemas. Ele está dizendo que a ciência não é apenas resolução de problemas, apesar de Karl Popper falar que existe sim na ciência, né, na formulação das teorias científicas, a tentativa de resolver problemas. Penso que ele se ressente, como acontece com tantos colegas seus, com o fato de não estar realmente habituado à forma como um laboratório funciona. E aqui ele está falando exatamente o que ele falou sobre Francis Bacon. Os filósofos da ciência falam de ciência, mas na maioria das vezes eles não fazem ciência. Karl Popper não estava dentro do laboratório, né? E não necessariamente a ciência quer resolver um problema. Existem dois tipos de problema, né? Desculpa, existem dois tipos de ciência. Existe a ciência pura e a ciência aplicada. Ou a gente chama a ciência pura de ciência de base, né? Não necessariamente a gente está querendo resolver um problema. Às vezes a gente só quer descrever a natureza. E como nossa descrição vai ser útil para resolver problemas, isso é daqui para frente. Eu estava vendo uma palestra de um cara da USP e ele fala que é pesquisa orientada a problemas e pesquisa orientada à teoria. Existem alguns pesquisadores que apenas vão explicar o modo como a natureza funciona. E a partir dessa explicação, outros vão pegar essa explicação e vão tentar fazer alguma coisa, entende? Por exemplo, alguém vai falar como o DNA funciona. Outra pessoa vai pegar os estudos sobre como o DNA funciona e vai tentar sanar algumas doenças, entende? A ciência não necessariamente vai resolver um problema, entende? Por exemplo, diversos autores exatamente. O Marx, por exemplo. O que o Marx faz? Ele descreve como a sociedade capitalista funciona. Não só ele, né? Todos os economistas, toda a economia política no geral é isso. A economia política clássica vai apenas dizer a sociedade funciona dessa forma. Outras pessoas vão aplicar. A gente tem um processo de mercantilização da ciência hoje em dia, que torna a ciência mercadoria. Então, existe uma valorização dessas ciências que resolvem problemas. Tanto que hoje em dia, nas exatas, existe a área da matemática aplicada, né, que está bem alta, que é resolver problemas, né?
E aí existe a matemática voltada para a indústria, por exemplo. E existe até o que o Heidegger, né, ele tem uma filosofia da técnica e filosofia da tecnologia. E ele fala sobre o útil e o inútil. Aquilo que não tem aplicação prática, ele fala que seria o inútil do conhecimento, que para a sociedade não é útil. Mas o que não é útil hoje pode ser útil depois. Por exemplo, muita gente pode falar que pesquisa de altas energias, sabe colisor de partículas? Existe um centro muito famoso que é o CERN, que tem como um dos principais experimentos o LHC. Eles funcionam assim. Tem diversos laboratórios, não se falam. Inclusive, esses laboratórios não se falam, porque uma pesquisa não pode influenciar na outra. Eles vão pegar dois átomos e vão colidir eles em velocidades muito altas, muito, muito altas. E aí, a partir dessa colisão, soltam-se algumas partículas, que a gente chama de partículas fundamentais. Porque o átomo ele não é a partícula fundamental, existem partículas menores. Existe o elétron, o nêutron e o próton, mas abaixo do nêutron e abaixo do próton existem partículas menores. Mas o que isso tem a ver? Isso não tem aplicação prática, assim, imediata, pesquisar essas coisas. Mas o touch screen que a gente utiliza no nosso celular, ele foi desenvolvido baseado em pesquisas de alta energia. Do CERN saiu a tecnologia que hoje é utilizada no nosso celular para o touchscreen. Então, uma pesquisa sobre átomos, pesquisa de física de altas energias desenvolveu uma coisa que hoje em dia é muito utilizada, que é o touchscreen. Entende? Então, é uma coisa muito fenomenal, né? Então, a gente tem uma pesquisa básica, ciência de base, que às vezes, o que acontece? Às vezes, a própria pesquisa básica necessita a criação de outras tecnologias para o problema que a gente está tratando. Pode ser um problema altamente específico, mas ele precisa de uma tecnologia que vai ser desenvolvida para aquele trabalho, que posteriormente vai ter uso na nossa sociedade e na nossa vida cotidiana, como foi o caso do CERN. Eu gosto de falar sobre isso, né? Porque, assim, parece uma coisa muito, muito distante, sabe? Então, tipo, a ciência não é só sobre resolver problemas, né? E aí, muitas vezes, a gente só está querendo saber como é que a sociedade funciona, por exemplo. Mas, por exemplo, filosofia, né? Filosofia, às vezes, você pode pensar que não serve para nada, mas, assim, sistemas de lei. Como é que a gente vai pensar que num sistema jurídico? Se a gente não discute o que é o Estado, não discute política, não discute ética. Isso é uma coisa que eu, particularmente, acho muito errado. Que não existe cadeira de ética, não existe ética, deveria ter filosofia política, ética, no mínimo, e sociologia. Direito deveria ter ética, filosofia política e sociologia. Como é que se estuda ética? Aí depende de cada um. Existem diversos autores. Dois autores muito, muito importantes de ética. Aristóteles tem um livro sobre ética, e Kant. Kant tem a crítica da razão prática. E aí você vai falar como é que é construída a moral. Outra pessoa também muito importante na sociologia, que é o Durkheim. O Durkheim também vai falar sobre isso, né? Você fala como são construídos os valores, por exemplo. Como é que a gente pode pensar? Existe, porque a gente pensa em diversos sistemas. A gente pensa sistemas éticos, entende? Porque, assim, existem várias formas da gente enxergar a ética. A gente estuda quais são os argumentos que são postos na ética, né? Quais são os argumentos, quais são os sistemas, entende? Aí, assim, a gente estuda ética, assim como a gente estuda ideologias políticas. A gente estuda os sistemas, porque cada autor vai ter um sistema. E aí a gente utiliza esses sistemas para analisar certas situações, né? Então, isso é interessante. Mas eu acho que a gente deveria ter ética, a gente deveria ter
filosofia política, a gente deveria ter sociologia, né? Porque assim, não existe, eu acho que assim, é um problema muito grande, né? É um problema muito grande os formados em direito não ter essa base, né? Porque a filosofia é dita como essa ciência básica, né? É uma ciência mais básica que não necessariamente vai resolver um problema imediatamente, né? A gente está contemplando as coisas. E é o que ele está falando aqui, né? A atividade científica, no geral, não é necessariamente uma atividade que vai resolver problemas. Então, ele está dizendo que Popper fala que existe sim, na elaboração de leis científicas, um elemento de resolução de problemas. Penso que ele se ressente, como acontece com tantos colegas seus, com o fato de não estar realmente habituado à forma como o laboratório funciona. Ou seja, Popper ele fala de ciência, mas ele não está dentro do laboratório. Ele é um filósofo, mas ele não é cientista prático laboratorial. Não existem problemas de contorno definidos. Não existem, evidentemente, decisões que visem uma experiência e em que se diga: aqui está uma lei, aqui está uma hipótese, eu desafio-a e vou negá-la. Em vez disso, tudo funciona por um processo altamente exploratório e experimental. O professor Chargaff fez descobertas tremendamente importantes em que, num certo sentido, assenta toda a biologia molecular moderna, nomeadamente que há quantidades iguais de uma base e de outra base, e depois quantidades iguais de uma terceira base e uma quarta. Tudo isso foi descoberto não pelo estabelecimento de uma hipótese mestra, nem efetuando uma grande e única experiência, mas através de uma série de registros, num dos quais ele diz: bem, é interessante observar isto. Ou seja, ele não está necessariamente, a pesquisa não quer necessariamente resolver um problema. Tanto que, assim, eu estava vendo uma palestra sobre projetos de pesquisa, né? O cara estava falando, às vezes você tem que colocar uma hipótese lá, mas eu não tenho... Ele fala, eu às vezes não tenho um problema. Ele é pesquisador da biologia. Às vezes eu não quero resolver um problema, não tem uma hipótese que eu quero testar. Às vezes só tem uma substância que eu quero caracterizar essa substância, por exemplo. Não é um problema que eu vou resolver. Entende? É exatamente o que ele falou. Ele foi caracterizando várias coisas. Depois de caracterizar diversas situações, ele descobriu uma propriedade. Né? E depois, no registro seguinte, disse: pode surpreender-nos com uma estranha coincidência. Você vai analisando diversas situações. Né? Quando você está fazendo uma pesquisa científica empírica, você vê diversas situações e você fala: olha, existe algo aqui em comum, existe uma lógica aqui. Será que isso aqui serve para eu criar uma lei? Então, é assim que funciona a ciência. Ele não necessariamente tem um problema, entende? Porque assim, não é necessariamente eu quero curar uma doença. Não, às vezes ele só está estudando como funciona o corpo humano. Só quer caracterizar. Porque a ciência, antes de querer resolver um problema, a ciência quer entender como a natureza funciona e quer descrever o funcionamento da natureza. Como, por exemplo, é a astronomia. A astronomia, no geral, só quer falar como o universo funciona. Não necessariamente eles têm um problema pré-estabelecido. E como ele está falando aqui, né? E ele está falando, pode surpreender-nos com uma estranha coincidência, e assim por diante, até que finalmente se verifica que assim encerra-se o assunto. Nesta altura, formula-se uma hipótese sobre a estrutura do DNA, que ilumina subitamente, de modo que a teoria e as experiências se apoiam mutuamente, porque fazem uma espécie de quebra-cabeças de sentido. Eu não faço FRJ, eu faço Unirio. Unirio é no... Um parênteses aqui. Eu faço Ciências Sociais na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fica no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Basicamente, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: você observa diversas
diversas situações. Vamos supor, você pode observar diversas células, né? E aí, a partir da observação, você vai formular uma hipótese, mas não necessariamente a atividade científica, de início, tem uma hipótese, entende? Você quer caracterizar alguma coisa, beleza? Você quer caracterizar uma molécula. Você vai observar, vai estudar essa molécula. Você não tem problema para solucionar. Você nem sabe como é a molécula direito. Você vai fazer diversos estudos. E a partir dessa observação, você vai formular uma hipótese. Eu acho que a molécula é assim, assim, assado, ela funciona de determinada maneira. Ok? E aí, a partir da observação, você vai fazer uma hipótese, e aí nessa hipótese você vai, sabe? Tanto que quando você vai pleitear financiamento, você só fala que você quer caracterizar. Você diz que você não tem necessariamente uma hipótese pré-formulada. Porque isso é uma visão errada, sabe? Isso é um problema. Que muitas vezes quem financia pesquisa não é da área. Então você tem que pedir financiamento para alguém que não é da sua área. E aí que mora o problema. Você tem que saber comunicar também, né? É por isso que comunicação, linguagem, de novo, problema da linguagem. Ele estava centrando a análise da ciência na linguagem. Exatamente. Você tem que saber comunicar a pessoa que vai te dar financiamento. O que é o seu problema? Né? O que você quer fazer? Né? Ora, é neste sentido altamente experimental, que tenho estado a descrever a ciência. Exatamente o sentido em que se aprende uma linguagem, que se amplia uma linguagem tal como estamos a fazer. Se tivéssemos que percorrer as cerca de 5.000 palavras que escrevi neste capítulo, encontraríamos com certeza pelo menos uma centena de locuções ou palavras que não seriam de uso corrente há 50 anos. E isto constitui tanto um alargamento da nossa cultura, tanto um alargamento do entendimento como qualquer descoberta científica. Popper e eu partilhamos o ponto de vista de que o processo da ciência consiste em formular uma hipótese e retirar dela uma dedução lógica que pode ser submetida à experimentação e em submeter essa dedução à experimentação. Ou seja, nós formulamos uma hipótese, tiramos algo dessa hipótese e testamos essa dedução. O que é dedução, de novo? O que é dedução? Você pega o geral, do geral vai para o particular. Você tem várias experimentações ou várias observações. E a partir dessas observações você vai tirar uma hipótese, né? E a partir dessa hipótese você vai testar a hipótese que você teve, sabe? Mas a hipótese não precisa vir antes da pesquisa. Você pode formular uma hipótese depois, sabe? Mas isso é muito complicado, porque tirando as ciências humanas, que são menos empíricas nesse sentido, menos empíricas digo que não é laboratório, né? É uma ciência muito mais barata de se fazer, em geral. A não ser que você vá fazer trabalho de campo, você não precisa de dinheiro, assim. Você pode simplesmente pegar um monte de livro e ler. Vai numa biblioteca, você pode fazer pesquisa em ciências humanas, né? Você pega, sei lá, vai numa biblioteca da sua universidade. Vamos supor que você vai na biblioteca da sua universidade, pega 10 livros sobre o assunto. Você já vai estar fazendo pesquisa. É diferente, né? Então, assim, mas existe um problema. Então, na antropologia, sim, porque a antropologia faz pesquisa de campo. É o que eu falei. Tirando pesquisa de campo, porque é pesquisa empírica. Falei que na maioria das vezes a gente não faz pesquisa empírica, como é o caso das outras. Por exemplo, muitas vezes a gente faz pesquisa apenas teórica, né? E aí, nesse caso, a gente não precisa tanto de financiamento, é mais fácil. Mas que eu estou falando do problema da hipótese, né? Não necessariamente a gente tem uma hipótese. A hipótese vem com a experimentação, muitas vezes. Mas quando a gente quer financiamento, a gente precisa dizer qual é a hipótese. Porque a gente precisa dizer qual é o nosso problema e o que a gente espera chegar de resultado. Só que isso é um problema muito grande, né?
todo curso de metodologia, quando vai te ensinar a fazer vai te ensinar a fazer um projeto de pesquisa, vai te ensinar que você precisa ter uma hipótese. Mas às vezes você não tem hipótese. Você vai formular uma hipótese depois. Mas principalmente para quem quer fazer pesquisa paga, com financiamento, precisa dizer uma hipótese. Para dizer qual é a viabilidade da sua pesquisa. Você ainda precisa dizer baseado em que você diz que a sua hipótese é aquela. Porque você precisa apresentar também alguma literatura. Você precisa apresentar uma literatura que baseie a sua hipótese. Eu falo assim, baseado na pesquisa XYZ, eu tenho uma hipótese. E assim você vai conseguir financiamento da sua pesquisa. Né? Só que ele está dizendo exatamente aqui no livro o quê? Ele está dizendo que a hipótese vem com a prática. Você vai praticar a ciência, você vai experimentar e a partir daí você faz uma hipótese. A hipótese não é uma coisa pré-concebida, mas aí existe um problema de quem comanda a ciência. Né? Então, existe um problema de quem financia a pesquisa, entende? Muitas vezes eles não sabem que uma hipótese só vem depois. Isso é um problema, né? Assim, o modo de que você consegue... o modo que você... Vou te dizer que a Unicamp é melhor que a USP. Aqui embaixo, mentira. Eu prefiro a Unicamp porque a Unicamp é mais a minha praia. Mas a USP, eu vou te dizer, a USP é excelente porque a USP tem muitos grupos de pesquisa. Uma das coisas que eu acho que as duas melhores, pelo menos para ciências sociais, as duas melhores são a USP e a UFRJ. A UFRJ, mas assim, a UFRJ sendo acabada, ela ainda é a principal. São duas, né? Um parêntese no tema que a gente está falando. As duas principais universidades, para quem quer fazer ciências sociais no Rio de Janeiro, é a UFRJ e a UERJ. A UERJ por causa do IESP. O IESP. Melhor licenciatura é a Unirio. Aí as melhores pós-graduações é Sociologia no IESP, Ciência Política no IESP, Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ e Sociologia e Antropologia na UFRJ. Então é isso. Enfim. Mas continuando, Popper e eu partilhamos o ponto de vista de que o processo da ciência consiste em formular uma hipótese e em retirar dela uma dedução lógica que pode ser submetida à experimentação e submeter essa dedução à experimentação. Mas, de um modo geral, é um ponto de vista tão formal como o são, na realidade, quase todos os relatos do método científico que foram escritos por filósofos e por não filósofos. Eu é o autor do livro. Ele fala Popper e eu, porque ele está dizendo a posição dele, o autor está dialogando a posição dele com a posição do Popper. Se vocês quiserem ler a posição do Popper, Bronowski. O nome dele é Bronowski. Se vocês quiserem ler Popper, leia a lógica da pesquisa científica, que é onde ele expõe lá o que é a pesquisa científica, o que é o método e blá blá blá. E é isso. Vamos lá. Mas, de modo geral, é um ponto de vista tão formal como são, na realidade, quase todos os relatos do método científico que foram escritos por filósofos e não filósofos. Porque, tal como se verificou ser extremamente difícil escrever sobre o desenvolvimento da linguagem, também se verifica ser muito difícil escrever este extraordinário quebra-cabeça de atividade. Ele está falando que todas as coisas que se falam sobre a ciência são extremamente formais. Assim, existe um problema, né, de fato, do que falam que é a ciência, do real exercício da ciência, né? Porque filosofia da ciência vai falar do que é o método, do que deveria ser as teorias. A sociologia da ciência vai falar exatamente da prática científica.
que é o que eu pretendo estudar. Pretendo estudar Sociologia da Ciência. Provavelmente eu estou pensando em falar no TCC sobre financiamento de pesquisa, porque eu vou falar de mercantilização da ciência. E é isso. Não temos, na verdade, qualquer tipo de linguagem que não tenha aquela bela forma linear com que se vai de A a B, de B a C e assim por diante. E isso. Não, eu não tentei doutorado, não. Eu vou tentar mestrado ainda. Ano que vem eu vou tentar mestrado. E isso, naturalmente, não é a maneira como se fazem as descobertas intelectuais. Acima de tudo, não é a maneira como se dão esses grandes saltos de imaginação, como os quais se formulam novas hipóteses. Ou seja, o modo como se fala de ciência não é o modo como se faz ciência. Mas, enfim, como é que as leis científicas surgem na cabeça de alguém? Aqui voltamos à magia e ao século XVII. No meio de toda esta controvérsia sobre encantamentos e palavras e por aí fora, Erastus, o grande crítico protestante, ao atacar tudo o que se tinha dito sobre... O grande crítico protestante, ao atacar tudo que tinha sido escrito por outros sobre magia natural, atacou em particular a concepção de que alguém pudesse ter realmente o domínio pela imaginação até de seres humanos. Ele deixou, de certo modo, levar por esta argumentação. Não há certamente ninguém em seu perfeito juízo que se pense que uma imagem modelada pelo espírito da minha fantasia possa sair do meu cérebro e saltar para a cabeça de outro homem. Bem, é bom saber que teólogos protestantes pensavam que não era possível comunicar ideias da imaginação, mas, naturalmente, o fato é que a linguagem humana no seu conjunto falharia se não pudesse fazer isso, e com certeza o conjunto da ciência não poderia progredir se isso não pudesse fazer-se. Então a gente está dizendo que através da linguagem a gente consegue comunicar o que está na nossa imaginação. O que há de empolgante na situação humana é exatamente o fato que existe para nós uma fronteira móvel entre o nosso íntimo e o mundo que nos cerca, em que aprendemos o suficiente sobre o mundo que nos cerca para fazer suposições acerca deles. Então, nós conseguimos fazer previsões acerca do mundo. Porque através da linguagem nós conseguimos criar uma imagem mental do que é a realidade, né? Porque a gente tem os conceitos. E através desses conceitos a gente consegue fazer uma imagem mental e uma suposição do que o mundo é e do que o mundo poderia ser, né? E a ciência é uma tentativa de aprimorar essa linguagem acerca do mundo, né? Então é isso que ele fala. O que há de empolgante na situação humana é o fato de que existe uma fronteira móvel e que podemos fazer suposições. É isso. As quais adquirem para nós, de repente, uma tremenda força imaginativa. Uma força tão imaginativa que, quando vemos realmente um cientista que tem uma ideia boa, compreendemos pela primeira vez que, para ele, ela é exatamente como uma imagem poética. Então, ele está, de novo, falando da realidade entre... a relação entre ciência e linguagem. Vi um homem, ainda hoje me lembro onde aconteceu, onde ele estava, numa altura em que me ocupava de uma elaborada teoria sobre o modo como se produzia a fantasia poética. Vi olhar para qualquer coisa e escutar o que alguém dizia. Então o seu rosto iluminou-se e ele disse: mas se é assim que funciona o disco da imaginação, então devia fazer isto, aquilo e aquilo outro, tal como o inseto que cresce. E nós podíamos ver todo o desenrolar desse processo. O fato particular que alguém lhe propunha continha subitamente o geral, né? Ora, nós não comunicamos a ciência por esta forma. Temos muito cuidado em discutir generalizações com generalizações. Continuamos a carregar em nós todas as palavras anímicas sobre a natureza. Força, gravidade, estímulo, etc. Que se supõem serem agora suficientemente neutras para transmitir generalizações de uma pessoa para outra. Ou seja, nós podemos comunicar uma imaginação nossa através da linguagem, porque nós temos
uma linguagem suficientemente desenvolvida. Okay? E através disso a gente pode pegar alguma coisa que é puramente imaginação. Quando a gente tem uma hipótese, a gente imagina o mundo de uma determinada forma. E através disso nós comunicamos o que nós estamos pensando. E por isso que ele fala da ciência como linguagem. Mas para o homem que faz a descoberta, o fato particular tem exatamente a força da imagem poética. Exatamente como no momento que ouvimos William Blake dizer: um cão esfomeado à porta de seu dono profetiza a ruína do Estado. De novo ele está falando da relação entre linguagem e ciência. E dizemos: meu Deus, o cão morre de fome. Subitamente, isto diz-nos tudo sobre uma civilização em decadência. E assim como esse caso particular transmite a todos nós esta grande concepção geral, também para o cientista que faz a descoberta, a pequena observação particular relativamente ao peso, às massas, às bases e assim por diante, transmite essa força. E é nesses momentos que a imaginação humana funciona. Como? Porque somos capazes de manipular pela linguagem ou por outro símbolo no interior das nossas cabeças situações não verificadas. Porque nem toda teoria científica que estamos propondo foi verificada ainda, mas nós conseguimos analisar ela e pensarmos nela por conta da linguagem e por conta de outros símbolos. E através da linguagem nós somos capazes de imaginar. A imaginação é a manipulação nas nossas cabeças de imagens sobre futuros que não aconteceram. A hipótese é sobre isso, muitas vezes. A gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma hipótese de algo que supostamente pode acontecer. Ora, é assim que se formulam as hipóteses. E depois elas são experimentadas em casos particulares. Mas é inútil pensar nisto como se fosse um processo explicável ou formalizável. Na verdade, nós nem sequer sabemos como ir de uma hipótese para outra. Nós não sabemos como funciona o processo de formação de hipóteses. Simplesmente acontece. É bem fácil dizer tudo isto hoje, porque faz já 50 anos que vivemos com uma abundância de mudanças no mundo da ciência, que teria sido inconcebível há 150 anos. Mencionei isto uma vez a um dos meus colegas filósofos de Harvard, e ele disse: meu caro, talvez isso não dure muito mais. Talvez em breve a ciência acabe por se aquietar. Bem, eu não penso que isto aconteça. Ele mesmo já disse que a ciência é irreversível. Que a gente não vai voltar para o tempo pré-ciência. Por que é que nos tornamos subitamente conscientes de que não há explicações que sejam derradeiras explicações? Por razões muito simples. Em 1900, toda a gente sabia que a física newtoniana não se aplicava a alguns casos, mas ninguém sonhava que teríamos que conceber as coisas de modo tão diferente que nunca mais se falaria sobre força, que teríamos que elaborar um novo conceito de massa, ou que a lei da razão inversa dos quadrados seria insustentável. Ele está dizendo que nem toda explicação é uma explicação absoluta. Okay? Todos os filósofos da ciência vão dizer sobre isso, vão dizer que enquanto está funcionando, enquanto os problemas podem ser resolvidos pelas teorias que temos, elas são válidas. Assim que encontramos um problema que não pode ser respondido com as teorias que temos, nós mudamos os paradigmas. Ele está falando isso, que houve um período de tempo em que a física newtoniana já não foi mais suficiente para explicar aquilo que estamos querendo dizer. Aquilo que estamos querendo explicar. E aí veio a física de Einstein, veio a física relativista. Quando Newton diz no terceiro livro dos Principia, mais ou menos nestes termos: eu só vou enunciar uma hipótese fundamental e que é a de que o centro do mundo está fixo. É exatamente essa hipótese que morreu em 1905, quando Einstein inventou a relatividade. Nasceu uma concepção completamente nova. Ele está dizendo que as explicações científicas não são universais, na verdade, assim, as leis são universais, que enquanto elas valem para tudo que a gente quer explicar, mas elas não são absolutas,
está dizendo que uma hipótese pode ser substituída por outra, né? Então, e aí ele falou do caso da física. Então, todos nós pusemos as mãos na cabeça e dissemos: isso é inacreditável. Temos vivido desde 1687 tão certos de que a física newtoniana se aplicava tão bem que não podia estar errada. Não podia estar errada. Podia ou não podia? Tal como naquele dia em 1666, quando Newton se sentou no jardim de sua mãe e calculou a órbita da Lua na suposição da lei da razão inversa dos quadrados, e a órbita completou-se em 28 dias, ele não vacilou mais nem andou de um lado para o outro a dizer: será possível que seja verdade? Limitou-se a dizer: 28 dias não pode ser acidental. Devo ter achado a lei certa. Achou a lei certa? De verdade? E assim sentimos durante todo o tempo, desde aquela época, que as leis de Newton devem estar certas, porque não podia ser acidental que se escrevesse um almanaque náutico e vaticinar quando haveria uma maré na Terra do Fogo. E depois dizerem-nos em 1905 que tudo aquilo era conceitualmente absolutamente falso. Ora, conceitualmente absolutamente falso é assim tão importante? Sim, porque isso é realmente a única coisa interessante que isso é a única coisa interessante que tem. Sou todo a favor do cálculo das marés na Terra do Fogo, mas não considero isso uma atividade intelectual de primeira importância, ao passo que penso que compreender o mundo, ter uma imagem da causa do mundo, é uma atividade intelectual primordial. E aqui volto a George e ao fato de que os símbolos serem o rosto de Deus. Ao fim e ao cabo, os cálculos devem ser o seu poder exatamente a esta beleza intelectual. Mas o que é que os torna belos? A sua unidade, o fato de que temos uma imagem do mundo. Ou seja, o que torna os cálculos algo belo. Ele vai dizer que o que torna os cálculos belos é que eles nos dão a imagem do mundo. E quando uma imagem do mundo, quando um conjunto de axiomas podem mudar tão rapidamente como mudaram em 1905, todos nós nos tornamos de repente extremamente humildes em relação ao caráter final de qualquer verdade científica. Estamos conscientes de que estamos empenhados numa estratégia, que se trata de uma estratégia sem limites e progressiva, porque ele falava que a ciência é progressiva, ok? O autor está falando que a ciência é uma atividade que progride. Porque o que acontece? Né? Uma das coisas principais da filosofia da ciência é dizer quando é que uma teoria se torna inválida. Nós temos uma série de problemas no mundo que tentamos utilizar as teorias científicas. Lembrando que a teoria científica ela não visa necessariamente resolver um problema. Ela não é formulada para isso, mas ela é uma explicação do mundo. Nós utilizamos essas explicações do mundo, essas explicações da natureza e do mundo para as nossas atividades. Temos explicações das marés, explicações do vento e dos astros. Utilizávamos a astronomia, utilizávamos os conhecimentos sobre o mar e sobre os ventos para navegar. A partir do momento que isso já não está mais valendo para a gente navegar, a gente encontra problema, o que a gente faz? Muda as nossas interpretações. Tem uma pergunta: o que você acha das artes liberais? Inclusive eu tenho uma em que eu ensino a estudar as artes liberais, algumas delas. Se você estiver no meu perfil do TikTok, você pode acessar uma playlist Estudando os Fundamentos. Tem algumas recomendações de leitura de retórica, de gramática, de lógica, de filosofia da ciência e algumas coisas básicas. Inclusive eu recomendo que se estude as artes liberais. Estamos conscientes de que estamos empenhados numa estratégia que se trata de uma estratégia sem limites e progressiva, que não estamos, por assim dizer, a prever qualquer problema futuro e a resolvê-lo. Ou seja, nós não estamos querendo resolver problemas futuros. Nós sabemos que as teorias científicas vão
continuamente se desenvolver de acordo com os problemas que surgem, ok? Formulamos uma política de estratégia que consiste em fazer pesquisas de uma certa maneira, em acreditar no modo como as leis funcionam, até provarmos que não são assim. O que acontece? Nós temos as teorias científicas funcionando. Assim que nós provamos que elas não funcionam mais, que elas não funcionam da maneira como acreditávamos que elas funcionam, nós vamos trocar ela por uma nova teoria. E é esse sentido da estratégia do conhecimento científico que tem sido responsável pelos triunfos dos últimos 300 anos e pelo prazer intelectual que me proporcionam, e espero que a vós também. Então ele está falando, ele basicamente fez uma relação entre linguagem e ciência,